Boa tarde. Conforme dissemos em vídeo anterior, a leitura deste livro, O Direito na Sociedade Moderna, associaremos leituras de vários livros didáticos, entre eles este livro, Sociologia Geral, autor Alessandro Ezequiel da Paixão, editorial Intersaberes. Capítulo 1. Contexto histórico do aparecimento da sociologia. A sociologia pode ser definida de forma simples como a ciência que estuda as sociedades. Ela é produto da tentativa de compreensão da realidade social com base na ciência e na razão. Contudo, os homens sempre formularam explicações sobre a sua realidade, que nem sempre eram baseadas na ciência. A construção de uma abordagem científica da realidade. A sociologia é uma ciência relativamente recente. Comparada com outras ciências, podemos dizer que é uma das mais novas que existem. A tentativa de compreender cientificamente a realidade social começa a se desenvolver a partir de fins do século XVIII na Europa. É nesse tempo que surgem os primeiros trabalhos que começam a apresentar uma perspectiva sociológica, como resultado de uma sociedade que passava a sofrer profundas transformações. Antes, porém, contudo, todavia e entretanto, vamos à Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, mas nem tanto. Em alguns e muitos aspectos, mas nem tanto. A Idade Média e o predomínio da fé. Durante a Idade Média Europeia, que durou aproximadamente 1000 anos, do século V ao século XV, os homens utilizavam principalmente a religião e a tradição para explicar e organizar seu mundo. Tanto é que esse período é também conhecido como Idade das Trevas. O filme O Nome da Rosa demonstra como se davam essas explicações. A história do filme se passa no final da Idade Média na Europa. O personagem principal é um monge franciscano chamado William de Baskerville, que pretende explicar as coisas de modo científico e racional. William é chamado até um mosteiro onde estão acontecendo algumas mortes misteriosas. Todos os internos que leem um livro tido como proibido acabam morrendo. Os monges do mosteiro constroem uma explicação para as mortes baseada na religião e na fé. Acreditam que todos os que liam o livro morriam porque estavam cometendo um pecado. Uma vez proibido pela igreja, aqueles que liam o livro acabavam morrendo em virtude do pecado cometido. A morte era, então, uma consequência do pecado, que despertava a fúria divina. Investigando as mortes, William descobre que elas não eram um castigo divino, mas que o livro era envenenado. Os monges morriam porque tomavam contato com o veneno contido em suas páginas. Entretanto, não aceitam a explicação racional de William e continuam acreditando
a explicação baseada na fé e na religião. É muito difícil abrir mão. Aquele mundo fazia sentido para os monges. Então, a explicação religiosa fazia sentido. E é muito caro e é muito difícil abrir mão. Foi muito duro chegar até aqui. Vou abrir mão da crença nos meus dogmas. Dogmas deles, dos monges. A igreja doutrinava e os monges abraçavam os dogmas. Em O Nome da Rosa, encontramos a essência das explicações durante a Idade Média, com o detalhe de que, nessa época, as pessoas alfabetizadas, diríamos contemporaneamente escolarizadas, nessa época, as pessoas que dominavam as letras eram as pessoas ligadas às coisas da religião, às coisas da igreja. O clero sacerdotal eram os homens eruditos e letrados, o clero sacerdotal da igreja. Em O Nome da Rosa, encontramos a essência das explicações durante a Idade Média, não só no caso de mortes, como as ocorridas no filme, mas em relação a toda a vida cultural e social. O predomínio da fé impedia visões mais científicas sobre a sociedade. Nesse tempo, o poder da igreja era muito forte e ela dominava tanto a política como as ideias. Todo questionamento ou conduta que fosse contra as regras estabelecidas pela igreja era considerado um pecado e, por isso, deveria ser evitado e combatido. As explicações baseadas na fé perduraram durante quase todo o período, mas aos poucos os homens foram procurando outras formas de explicação. Nessa procura, dois movimentos ocorridos na Europa são essenciais para o desenvolvimento de uma perspectiva científica e racional: o Renascimento e o Iluminismo. Dois períodos de luzes. É isso. No próximo vídeo, trataremos justamente das leituras sobre o Renascimento e o Iluminismo. Sociologia Geral. Autor Alessandro Ezequiel da Paixão. Editorial Intersaberes. Leitura associada à leitura deste livro: O Direito na Sociedade Moderna. Contribuição à crítica da teoria social. Autor Roberto Mangabeira Unger. Editorial Civilização Brasileira. Dentro deste contexto, também estamos lendo este livro, Humanidades, uma série de artigos que foram organizados pelos professores Ronier Alessandro Teles da Silveira e Paulo Giraldelli Júnior. Editorial DPA. Estamos lendo o conceito do direito. É isso. Leituras avançadas e por demais necessárias. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Amém.